você, tá cortando a cabeça aqui, um pouquinho mais pra trás, baixa um Você pouquinho. sabe. Olha lá. Ai, meu Deus. Olha lá, pronto. Aqui. Olha lá, dá tchau pro pessoal. Pronto, apareceu, tchau. Já foi seu momento. viu? O momento agora é da minha Obrigada, mãe. Norinha. Muito Tá, olha obrigada. aqui. Vou acertar o nó, ó. Errei. E é engraçado, hein, mãe? Nunca bati no meu filho ainda, hein? Será que eu vou bater algum dia? Não precisei bater ainda, não. Não, o seu Só pai no... também. Seu pai não. te bateu? Nunca bateu, mas dava um medo. É. Fala, Rogério. Né? É. Vamos centralizar essa câmera aí do centro aí depois. Ó, Dona Iraídes, é o seguinte aqui, por favor, eu gostaria que você não fugisse das perguntas, tá? Ai, meu Deus. Eu tô muito nervosa. Fala por nervosa por brincadeira. quê? Ai, não sei. Assistir é uma coisa, agora estar aqui é outra. Mas eu nem te avisei que você ia participar, né? Não Você ficou avisou. sabendo? Eu soube pela Joyce. A Joyce falou, escreveu lá no WhatsApp. Ah, não vou perder por nada. Que eu falei, mas como não vai perder por nada? Aí eu fui olhar a agenda. Quem falei, é mas a não Joyce, é hein? possível. Quem é Joyce? A Joyce é a minha amiga que morou em Portugal também, na época que nós Visitava estávamos lá. as coisas com a gente. As- Então vamos lá, Dona Iraídes, você é mãe, quantos aninhos? 71. Nasceu em 1950. 1950. 26 O que de estava setembro. acontecendo em 1950? Onde você nasceu? Quantos irmãos? O que você queria ser quando crescesse? Olha, é até engraçado, porque não É engraçado tem... mesmo? A gente vai dar risada. Ah lá, tá vendo? Ó. Eu nasci em Penápolis, Penápolis, cidade de Sabrina Sato. Sabrina Sato, e onde você também. nasceu Onde eu nasci também. também. E aí, meu pai, nós fomos morar em Barbosa, que é uma cidadezinha que fica próxima a 24 quilômetros de Penápolis. E passei toda a minha infância Hoje ela é lá. muito pequena, essa cidade. Ela era menor, Barbosa... Como... Muito, era Vila Barbosa, né? Que pertencia a Vaiandava. E aí era famosa porque tinha um ponto turístico que era o Salto da Vaiandava, né? Que pertence está em Barbosa. E foi lá, tinha o que na época? Acho que uns 4 mil, 5 mil habitantes. Vivia Foi- do que a cidade? Mas assim, a agricultura, né? E principalmente também as rolarias. Tinha O que é aquele, olaria? Olaria e cerâmica. e cerâmicas, que tem aquele barro que é para fazer telha, tijolos. E exportava para vários lugares, né? Lugares assim. Até hoje tem olaria lá. não Ainda tem. São umas chaminés enormes, né? É. Eles extraíram bastante porque ia alagar aquela parte, porque o Rio Tietê foi assim alagado, né? Tinha 2 usinas hidrelétricas e elas ficaram cobertas. Então ficou assim um rio enorme. E eles fizeram muitas e muitas viagens. Eu era criança, adolescente já nessa época, e eles fizeram o carregamento desse barro, né? Eles quem? Os donos de cerâmicas, né, de olarias, para ter o material para continuar produzindo. Então era o dia todo fazendo esse carregamento. Então, mas você morava em Barbosa. Em Barbosa, que é onde Matéria-prima, Rogério. Era a matéria-prima que é para fazer. Matéria-prima para telha. Tinha um lugar especial na margem do Rio Tietê, onde se extraía a argila, aquele produto. Sei. E com a enchente do rio, não ia poder tirar mais. Então foi dado um prazo para eles tirarem o máximo que possível. conseguisse. Era o dia todo. Dia e noite eles extraindo, né? E Meu tem pai ainda. trabalhou muito tirando, não nessa época. Antes de eu nascer, meu pai era motorista de caminhão e ele trabalhava no transporte. Ia pegar esse barro e levava para cerâmica. É. E seus pais faziam o quê? O meu pai No caso era do meu avô, mecânico de automóveis, né? E que fazia de tudo, né? Não tinha essas máquinas como tem tudo hoje, né? Para verificar motor, tudo. E eu poderia até ter aprendido a profissão porque a gente ajudava, né? Nós somos, você perguntou quantos filhos, irmãos, né? Quantos irmãos? Nós somos 6, 4 mulheres e 2 homens. E assim eu sabia os nomes das ferramentas. Meu pai pedia a chave inglesa, 3/8, tudo.
eu ajudava a lavar assim, as peças. Então, meu pai fazia desde motor, recondicionar assim, motor. Eu me lembro que tinha aquela... Como é que chama aquela coisa que... Correia? É aquela que sobe assim o motor, meu bem? Ah, pra içar o motor. Talha. Talha? Tem o nome de talha, que levanta o motor. Talha, que levantava o motor, corrente. tudo com corrente. Meu pai fazia tudo. Então, eu sempre tive muito orgulho da profissão dele, porque é um doutor de carros, né? E para a época, nossa, assim, carros que ficavam assim, quebrados. Uma chimbica lá, que chamava de chimbica. Chimbica. 1929, eu acho que era aquela chimbica. 1925. É mesmo? E ficou lá há mó tempo, né? Ficou. Ele reconstruiu, né, todinho, fez toda a parte do motor, tudo. Então eu aprendi muito E sua mãe? com meu pai. A minha mãe, dona de Rosa. casa, Dona Rosa? descendente, filhas de italianos, né? Qual é o sobrenome? Valente. Dela. Da É minha uma mãe, família muito Valente. conhecida em Penápolis, até hoje. Uma família muito grande. Rosa Valente. Meu avô chamava João Valente. Ele tinha muitas terras lá, tinha chácara, sítio lá em Penápolis. E minha mãe ajudou, né? Trabalhava na agricultura, tinha as que ela contava que tinha muita assim banana, né? E depois vendia na cidade. E eram também 6 ou 7 filhos. E meu avô era muito rígido. A minha avó, Dona Cosmina, o nome dela. Olha outro nome aí. Eles vieram da Itália mesmo. Então, as lembranças, pequenas lembranças que eu tenho, assim, de infância desse meu avô, ele era muito rígido com os filhos. A minha mãe conta que ele era muito bravo. E com relação a dinheiro, assim, ele guardava mesmo dinheiro no colchão, debaixo do colchão, minha mãe contava. E era, assim, muito, assim, seguro, sabe? Muito, assim, enérgico. Mão de vaca mesmo. E não deixavam os filhos, assim, saírem. É aquela mentalidade que a mulher não precisava estudar, era só os filhos do sexo masculino, os homens, que mulher não precisava. E a minha mãe sempre foi, assim, muito inteligente, né? Mas ela estudou? Ela fez, quando ela estava no primário, ela fez até a 4ª série, que seria o 4º ano primário, né? E a professora dela gostavam demais, que ela era sempre foi assim, a primeira aluna, e foi pedir para o meu avô para ela continuar os estudos, e ela trabalharia com ela, tomaria conta da bebê, né? Seria a babá, e ela daria assim, a assistência, assim. Meu avô não deixou. Então, minha mãe fez um juramento que ela não estudou, mas que todos os filhos dela teriam pelo menos um diploma de faculdade. E todos nós. Tiveram? Todos nós. Fala o nome dos seus irmãos aí. A Ariadne, que é a mais velha. Depois eu, Iraídes. Ariadne e Iraídes. Iraídes. Sabe por quê, né? São só os 2 nomes diferentes. Depois o restante foram. Ariadne, você sabe que é da mitologia do grega. Minotauro, né? É da mitologia grega, né? Do Minotauro. Ajudou o Minotauro a sair do labirinto. E Iraídes, não? Iraídes é porque é uma amiga de escola, de infância da minha mãe, que ela gostava demais. E aí ela deu esse nome homenageando, eu cheguei inclusive a conhecer, Iraídes Anhesini, de Penápolis. É interessante, e os outros irmãos? Aí João Roseli e Maria Lúcia, Edson e Maria Lúcia. Tchatuca. Que é a mais nova. Que eu que coloquei esse apelido. Né? Eu que coloquei esse apelido. Frio, mãe? Não, acho que tá melhorando. Mas viu, Fala. Rogério, esse nome Iraídes é interessante a gente comentar, porque o pessoal de Penápolis com certeza está acompanhando. Ela era esposa de um dos grandes prefeitos de Penápolis. Foi um bom prefeito. Chama-se Iraídes Anhesini. Ela, não sei, ela não deve estar viva, não sei se está. Mas eu tenho muito orgulho, eu carrego com muito orgulho esse nome, porque minha mãe
elogiava demais, disse que ela era assim, uma grande amiga dela. Era Edson Gereissati, né? Edson Gereissati. Ela era esposa do Edson E Gereissati. ele foi padrinho de casamento da minha irmã, da Dinei. Foram padrinhos. Então vamos lá. Então... Aí você perguntou o que eu queria ser, né? Quando eu era criança, até você falou, é engraçado, eu queria ser artista de circo. Porque a única coisa que a gente tinha assim na cidade de diversão, não tinha televisão ainda nessa época. Queria ser uma... Artista de circo. Bom, meus pais, não, assim, sei lá, apresentar assim alguma coisa. Cantar, eu nunca tive assim voz, assim. Gério, mas desculpa, mas na época era muito comum as crianças brincarem de cirquinho de também. Cirquinho. Como que era brincar de circo? Brincar de cirquinho, você então fazia. Tinha o palhaço, tinha equilibrista. Então, eu sempre dei muita risada com os palhaços, né? E meus pais, eu chegava a cair da cadeira, de tanto que eu ria. E meus pais me levavam para assistir, ao invés de ficar olhando o palhaço, eu olhava para mim, porque eu ria demais. Eu nunca me esqueço de um palhaço que ele tinha um cachorro assim de tecido. Sei, mentira. E ele falava assim, pula, Violeta. Mas eu ria tanto. Puxava a cordinha. E puxava a cordinha e o cachorro dava aquele pulinho. Pula, Julieta. Julieta. Mas eu ria demais, eu adorava. Então... Mas por quê? O circo era coisa... Era a diversão que tinha? A diversão tinha. Mas era a parte um circo teatral. bem simples, né? Um circo bem desses, simples. Nossa. Muito pobre. Muito O pobre. senhor está interrompendo muito a dona Iraíde, só um minutinho, tá? Muito pobre. Agora é a vingança, né? É. É vingança, né? Então vamos lá. Então tinha assim o teatro. Eu achava tudo muito bonito. É lúdico, né? Então, as luzes. Tipo, não tinha televisão quando você era criança? Não, depois, Quando você era adolescente. criança, qual era a diversão? Diversão era essa, a gente Mas circo brincava. não tinha todo final de Não, semana. só temporadas. Por isso que eles passavam assim na rua, com um alto-falante, convidando as pessoas, a gente ia atrás. E a cidade inteira no circo? E a cidade inteira. Então tinha a matinê. Tinha mágico também? Tinha, mágico. E assim, equilibrista, tinha bichos, né? Na época a gente morria de medo. E tinha, assim, sempre um teatrinho, tinha um teatro, que era, ou normalmente era, assim, uma peça religiosa, ou então uma peça de amor, mas, assim, tudo, assim, muito simples. Então, isso para mim era lindo, eu achava lindo, eu queria trabalhar no circo. Então, mas fora o circo, o que é? Vocês escutavam rádio? Não tinha televisão? Rádio. Então, novela era pelo rádio também. Mas isso era adulto ou vocês também ouviam rádio? Ouvíamos. O que vocês ouviam? Rádio, Mas o as que músicas da época, né? Música de carnaval. O que tocava nessa época? Nessa época? Quem fazia sucesso? Ai, Cantora? Aquelas... Ela tá pedindo socorro. Olhou pra lá e o senhor fala. Mas, por exemplo, a radiodifusora de Penápolis era uma rádio super ouvida em toda a região e é até hoje. Mas tinha muita música sertaneja naquela época. É? Não, música caipira, não é sertaneja, era música de raiz mesmo. Tipo o quê? Tonico e Tinoco, não é? Isso. Não, mas tinha os sertanejos da cidade. Locais. Locais. E tinha palco, a turma ia para assistir ao vivo. Era muito procurado. Tinha muitas duplas lá da cidade. E aí? Você queria ser artista? O que sua mãe e seu pai falavam? Eles davam risada, né? Porque era a única... Aí depois Mas não. Aí depois... Mas você queria fugir? Tem gente que falava que queria fugir com o circo, eu queria trabalhar. Eu acho que já era a parte, assim, de comunicação. Eu queria, assim, apresentar as pessoas. Você era Aparecida, você queria ser Aparecida. Né? Eu queria, assim, apresentar o espetáculo, né? Eu via isso, sabe? Eu queria estar naquele meio. Para mim era mágico. Aí depois eu queria ser advogada. Por quê? Não sei. Tinha algum advogado na família? Não. Rogério, peraí, desculpa, mas para não perder a sequência, fala. A única coisa de circo que ela conseguiu realizar é que ela andou muito na corda bamba durante a nossa vida. Nossa, hein?
Aí. Olha, temos aí um Depois de comediante. casada, viu? Depois de casada, ela andou muito. Tem que fazer o... Vimos que o humor você não herdou do seu pai, né? Porque o dele é bom. Não herdei do meu pai, com certeza. Segura o velho aí. Vamos lá, Dona. Tá vendo como que é? Quando ele tava falando aqui, você ficava lá? É a mesma sensação.